Preocupação dos povos, a preocupação da sociedade é uma outra preocupação muito mais ligada a um bem-estar coletivo. Eu não consegui enxergar isso no Brasil ainda. Eu penso, padre, assim, se você não quiser comentar, só o Jones, tá tudo certo também. Todos os papas, eles produzem encíclicas papais que refletem uma necessidade daquele momento. Sim. E o Papa, infelizmente, ele não consegue se antecipar a um problema. Ele, nessa hora, ele até chega atrasado. Ele fala, ó, eu vou emitir um documento aqui diante de um problema que está acontecendo no mundo. Eu tô vendo esse problema, mas a hora que você vê um problema, ele já proliferou no mundo inteiro. E daí nasce uma Rerum Novarum, por exemplo, do Papa Leão XIII. Sim. Com a necessidade da Revolução Industrial, eu preciso produzir uma encíclica, preciso produzir um documento para ajudar a classe trabalhadora. A igreja, nesse momento, ela tem que falar algo, né? Da mesma forma que a igreja, ela já produziu documentos, proibindo, né, o capitalismo selvagem e o comunismo. Mas eu acredito que diante de todas essas necessidades, e a gente até falou hoje aqui, o Jones falou, cara, se a gente durar mais 300 anos, o capitalismo mata todo mundo, né? Porque a gente só vê desgraça atrás de desgraça, destruição atrás de destruição, o povo cada vez mais pobre. Então, em algum momento, eu acredito que a igreja vai ter que se pronunciar contra isso, sabe? Falar assim, opa, a gente vai ter que rever isso daí. Mas a igreja já se pronunciou sobre isso várias vezes. Existem vários documentos sobre isso. O próprio Papa Francisco, meu Deus. Nós estamos falando de uma coisa muito próxima de nós, porque até ontem Papa Francisco falava sobre isso. A gente não tem que ir longe para buscar. Né? Pega as encíclicas do Papa Francisco, que foram tão mal interpretadas, sobretudo no Brasil. Porque uma coisa interessante, eu estava agora na Itália, por ocasião do conclave, professor. Sim. E ali eu fiquei com imprensa, né? E fiquei na sala de imprensa com jornalistas do mundo inteiro. Então, quando alguém me falava fazia algum comentário interessante, eu pegava aquele comentário e tentava buscar a fonte de tudo aquilo. Comentário aqui do Brasil, dos seguidores. E eu perguntava para os jornalistas estrangeiros como que era essa realidade no país deles. Eu percebi que é uma outra mentalidade, obviamente, porque são culturas diferentes, mas assim, a preocupação dos povos, a preocupação da sociedade é uma outra preocupação muito mais ligada a um bem-estar coletivo. Eu não consegui enxergar isso no Brasil ainda. Não consigo, justamente, o senhor usou um termo que se usa muito na psicologia, né? As bolhas. Tá todo mundo ali inserido no seu contexto, ninguém quer perder o privilégio que foi construído, né? E eu percebo que no Brasil a grande dificuldade que nós temos é uma dificuldade intelectual. Porque nós achamos que dominamos todo o conhecimento e acaba que quem acha pronto, que já sabe, tudo jamais está aberto para aprender mais nada. E eu percebi muito isso. Eu brinco muito com os meninos quando eu venho aqui, eu falo, o problema do Brasil é que a inteligência artificial chegou antes da inteligência cognitiva. Né? E isso é perigoso. O Papa Leão XIV, quando ele se reuniu conosco na segunda-feira, só com os jornalistas, ele falou, olha, Leão XIII foi da época da Revolução Operária, foi fundamental para que a igreja compreendesse a necessidade dos operários daquele momento. E eu chego num momento agora de uma nova revolução, porque a inteligência artificial está roubando os postos de trabalho. Só que a ocupação da sociedade não deve ser com o robô. O robô ele está à disposição da sociedade para auxiliar, mas não para roubar a dignidade do homem. Sim. Então o Papa Leão XIV ele foi muito objetivo e assertivo ao dizer isso, e ele tem repetido isso em todas as homilias e discursos públicos dele. Então quando o Rodrigo fala o que a igreja pensa, ao longo de todo esse tempo a igreja sempre se posicionou. Claro que houveram momentos da história, sobretudo em momentos de grandes conflitos, em que se torna um discurso menos arraigado, porém nunca deixaram de ser discursos muito proféticos. As pessoas criticam muito a questão da Segunda Guerra Mundial, né, o posicionamento da igreja, mas são pronunciamentos que são proféticos, podem não ser com as palavras que nós esperávamos, mas são pronunciamentos que são muito proféticos. Então, a partir daí a gente vê, a igreja ela não se omite nesse sentido.
Até porque a igreja ela não foi fundada sob a fé e o fundamento, né, de uma aristocracia. A igreja foi estabelecida no fundamento de pescadores. A igreja não foi fundada por empresários. Ela foi fundada por operários. O que acontece aqui no Brasil que às vezes parece que essa voz da igreja não chega, sabe? É impressionante, tipo, essa conversa nossa aqui que a gente tá tendo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão criticar você por estar sentado na mesa com um comunista. Muitas pessoas sem ter conhecimento vão falar que você... agora o padre é da teologia da libertação, porque tá sentado na mesa de um comunista. Então, você pode sentar, você pode conversar com todo mundo. O que você não pode fazer o que você não pode fazer para um comunista... Você não pode fazer para um comunista... É excludente. Por exemplo, dar uma hoxa para ele. Isso você não pode. Ou pode? Olha, Todo mundo calou, vamos é uma mais, pergunta galera. interessante, Roberto. Porque, veja, o que o Johnny falou, ele, por mais que ele seja um comunista, ele fala, eu tenho meu credo. Né? Apesar de ele ter colocado o credo ali de lado, o credo existe. Se o comunista, ele tem uma visão digamos, por parte dele, não da minha parte, porque eu não tenho controle de quem entra na fila da comunhão. Com certeza. É igual vocês falaram no almoço a respeito da maçonaria, né? Eu não tenho controle sobre quem vai comungar. Não tá na testa de ninguém o que tá escrito. Entrou pra fila da comunhão, o mínimo que eu observo é a postura para comungar. Se a pessoa tem a postura correta, eu sei que a pessoa está acostumada a comungar. Se ela chega de qualquer jeito, eu sei que ela não tem costume. Eu não vou perguntar se ela já tem primeira comunhão. Eu vou colocar a hóstia direto na boca para evitar profanação. Então tudo é uma questão do padre também e os ministros estarem sensíveis ao rito. Agora, a excomunhão para o comunismo, eu não posso te afirmar se existe a excomunhão, né? Que é o que impede de ter a comunhão. Então eu não posso afirmar. Talvez os nossos como que fala? O pessoal que está assistindo a gente? Nossos inscritos seguidores. Nossos inscritos seguidores possam achar algum documento que fale a respeito disso. Antes do João 23 mesmo? Paulo VI. Não, João 23 foi o primeiro. Desculpa, Paulo VI foi depois de João 23. Foi Pio XII. Pronto. Eu já ouvi falar que o Pio XII soltou uma encíclica que excomungava todos os comunistas. Então, talvez a gente consiga ver isso. Só para poder... Porque, de fato, eu não posso afirmar isso, Roberto, porque eu nesse momento eu não sei se existe. Mas aí, só para informar, eu batizei agora há pouco, meu afilhado Ravi, tava lá na igreja, eu não peguei fogo não, foi de boa. Foi tranquilo, Foi tranquilo. Então... Isso aí já é heresia, mano. Isso aí já é heresia já. Heresia na frente do padre, velho. Os padres começaram Não, mas a bater é porque o Quebleira tava falando né? que a galera vai julgar, mas o Fábio... Sim. Desculpa, Nessa só para finalizar... o decreto de 1949 do Papa Pio XII. O decreto estabelece os fiéis católicos que professam a doutrina comunista, materialista e anticristã, ou que a defendem, incorrem ipso facto, em latim é automaticamente, ipso facto e automaticamente em excomunhão reservada à sé apostólica. Isso quer dizer que, ao aderir conscientemente ao comunismo, o fiel incorre em excomunhão sem necessidade de um pronunciamento formal e que somente o Papa poderia absolvê-lo. Agora, eu particularmente acho que nenhum Papa tenha retirado essa excomunhão. Então a excomunhão é válida para os dias de hoje para aquele cristão que é católico e que adere ao movimento comunista. Mas aí, pelo que eu entendi, só a Santa Sé que pode excomungar. Que pode retirar a excomunhão. Não, mas a excomunhão é automática? Automaticamente em excomunhão reservada à sé apostólica. Somente o Papa pode absolvê-lo. O quê? Deu errado pra tu. Tu tá virando comunista, não, como? Eu sou católico. Eu sou católico. Mas e o comunismo? Eu sou católico. Não, eu não sou católico, cara. Eu sou católico. Não tem jeito. Canalha. Falou tudo. Canalha não, eu sou católico. Eu sou católico. Não, é verdade. É assim, o Quebleira, ele tem um coração, mano. Proporcional ao tamanho dele. Ele se apaixona muito facilmente pelas situações, entendeu? Então ele vem, igual o Fábio vem aqui, e traz um ensinamento, traz serenidade, sabe, pra gente.
Ele se apaixona por isso e aí sim ele vira um católico. Você vem aqui, você traz ideias, você traz propostas que são... Ele vira marxista. Ele vira marxista intensamente, percebe? E o bipolar sou eu. É, tipo isso. Pô, Mas tô por falando que aqui eu que acabou perguntei? pro Luigi também. Não acabou não, viu, Luigi? Inclusive, um abraço pra você. Eu vi que o Luigi tá aqui na live aqui. Obrigado pela sua presença. Inclusive, elogiou a conversa nossa aqui, que ele não acreditava. Ele falou, não vai dar certo um padre e um comunista. E tá top a conversa. Dá certo. Então, mas por que eu falei sobre o Fábio aqui agora? Porque a galera vai fazer um julgamento mesmo. Mas o Fábio, até pela missão principal, né, de evangelizar, é trocar ideia com todo mundo, é chegar em todos os lugares. Se ele não fizer isso, eu acho que você não tá fazendo um bom trabalho. Com certeza. Entendeu? Por que é legal você estar na internet? Pra você chegar em lugares que você nunca imaginou. Você não precisa mais de estar ali dentro da igreja fazendo, e lógico que isso também é importante, o básico de todos os dias. Você se propôs uma coisa muito maior, é o que eu falo. Quando o cara vem aqui defender a ideia, fazer a sua proposta e entregar pra todo mundo o que ele acredita, esse cara pra mim faz um bom trabalho. Se eu concordo ou não é outra situação, mas que ele tenta fazer um bom trabalho, ele tenta. E é o que eu sempre digo. Eu não venho pra uma mesa de conversa pra te convencer da minha verdade. Eu venho pra te ouvir e venho pra te falar o que eu acredito e ouvir o que você acredita. Esse Papa atual já se pronunciou quanto o que tá acontecendo na Palestina, não já? Deixa eu fazer uma pergunta. Tá, Claro. faz aí. Ô, padre, essa encíclica aí, papal, ela não é muito fruto da Guerra Fria, não? Qual Porque delas? essa que... A Rerum Do Pio, Novarum. do Pio. Não, a do Pio A da aí. excomunhão? Da excomunhão. Porque, repare, Ela é fruto Pode da ter um Guerra contexto Fria, sim. histórico. repare, tem uma característica de uma marca muito grande da Guerra Fria, em que parece que o maior pecado do mundo é você ser comunista e não você ser um colonizador, e não você tá dando um golpe militar, tá torturando na América Latina, tá inclusive matando padre, né? Porque as ditaduras empresarial militares na América Latina, como no Brasil, mataram uma porrada de religiosos, né? Perseguiram. Vários deles, inclusive... Sabia-se da perseguição e o bispado nos países e a Santa Sé fingiu que não sabia, né? E deixou vários padres serem torturados, presos e mortos porque seriam supostamente padres marxistas, comunistas e tal. Então, como é que a gente lidar com esse elemento de contexto histórico? Porque, veja, quando você abre a Bíblia, não dá pra você ter uma interpretação literal da Bíblia. Sim. Porque senão a Bíblia vai dizer que a mulher, tem uma passagem lá no Velho Testamento, que a mulher quando tá menstruada tem que passar 7 dias sem sair de casa. Pelo amor de Jesus Cristo, ninguém vai seguir isso hoje, hein? Fique 7 dias trancada dentro de casa porque você tá menstruada. E com os documentos papais, como é que a gente lidar com o contexto histórico? Porque é isso. O trecho que você acabou de ler tem uma clara marca de Guerra Fria. Não estamos mais na Guerra Fria. Como é que a gente lida com isso hoje? Talvez a própria resposta tenha sido dada pelo próprio Papa Francisco, que é o Papa da atualidade, né? Porque o Papa Leão XIV ainda não escreveu nenhum documento. Sim. Mas o próprio Papa Francisco ele vai escrever, né? Ele vai denunciar o marxismo como uma ideologia que já foi ultrapassada. Então significa que ela já ficou para trás. E ele, ao mesmo tempo que ele critica o comunismo marxista, ele vai criticar também o capitalismo, que é desumanizador, né? Quando o humano perde-se a sua característica em virtude do capitalismo. E muita gente, inclusive, acusou o Papa Francisco de ser comunista quando ele falou a respeito do capitalismo desumanizador. E ele responde, né? O marxismo está errado. Papa Francisco, a palavra do Papa Francisco é errado. A ideologia marxista está ultrapassada. A igreja nunca se alinhou com isso. Ele deu uma entrevista para o jornal La Estampa em 2013, falando a respeito disso. Então, as encíclicas, professor, elas são uma atualização, inclusive, da própria palavra de Deus. É a reflexão da palavra de Deus que, por meio do magistério refletido sob a luz da tradição da igreja, se impõe na pessoa do sucessor de Pedro como norteadora dessas questões sociais. Então as encíclicas elas servem para os católicos, porém o mundo todo, diante de uma encíclica papal, enxerga esse documento como um documento que é próprio daquele que tem a função de construir pontes. Então é um documento para católicos, porém o mundo todo lê a respeito disso, porque na expectativa, pelo menos aqueles de boa vontade, de construir pontes a partir do que foi falado pelo sucessor de Pedro.
E, sem dúvida, aquilo que é fruto do contexto da época ganha atualizações. Então nós vamos ver sempre os papas que vão escrevendo e explicando aquilo que foi dito num outro contexto, numa outra época, trazendo para a realidade de hoje. Mas no caso do comunismo, a igreja nunca revogou o que foi dito por Pio XII. Nunca. Então, permanece a palavra de Pio XII. Olá, meus queridos. Você sabia que os salmos bíblicos são orações poéticas compostas durante vários séculos e agrupadas num único livro que nós temos hoje dentro das Escrituras? Pois é, vários reis, sacerdotes, profetas e muitos santos se santificaram por meio da oração dos salmos. E eu, por meio do meu trabalho de exegese bíblica, preparei um curso especial para você compreender também essa leitura poética, sapiencial, para que vocês possam, de uma forma simples e didática, poderem também alcançar a exegese bíblica dos salmos e compreender aquilo que se reza. E cada salmo tem uma função para a nossa vida e para a liturgia. Vem saber mais com a gente.